Bom, agora a gente vai falar, quem vai falar é Rafael Higino, da Leica. Tá bom, pode. Você que vai fazer? Então, se apresenta lá, desculpa. Estava o Rafael Higino aqui marcado. E o tema é o mesmo? Não, eu vou explicar o que... Tá bom. Pessoal, bom dia. Vocês estão bom dia. Meu nome é Henrique Werneck, eu trabalho na Leica. Eu estou com o Rafael está ali no stand. O que a gente fez foi só uma inversão das palestras. Ele vai fazer a apresentação amanhã do monitoramento total. E eu vou falar hoje sobre as aplicações de controle de máquinas para a redução de custos. A apresentação está aí. Só me apresentando, então, meu nome é Henrique, sou formado em Engenharia Elétrica, atuo aí na área de implantação de utilização da tecnologia em operações, já desde o início da minha carreira, e nos últimos 10 anos, especificamente, para a parte de mineração. Então, agora eu estou trabalhando na Leica, especificamente com essa linha de controle de máquinas. O que eu vou mostrar para vocês aqui é as soluções da Leica como uma solução global, não só uma solução que vai atender um determinado segmento, uma determinada necessidade de manipulação de dados, mas uma solução completa que pode englobar desde a fase de levantamentos até a parte de acompanhamento. Como é que está a apresentação aí? Pode? Não? Ainda não? Ótimo. Então, a ideia, eu vou falar de uma forma global e depois vou entrar especificamente nessa parte do Machine Control, que é uma tecnologia que aqui no Brasil está começando realmente a ter uma implantação, a ter um uso maior. As operações estão realmente percebendo os benefícios e a redução efetivamente de custos que ela pode trazer. Mas eu vou falar um pouco mais globalmente, depois eu entro especificamente na parte do Machine Control. Aqui é o verdinho, né? Então, qual que é a motivação? A motivação é justamente isso, é eliminar as necessidades de pessoas da topografia fisicamente nos locais de trabalho para poder fazer as marcações, para poder fazer os acompanhamentos. A gente sabe que isso não só coloca os operadores, os funcionários da topografia em risco por estarem junto com os equipamentos ali de grande porte, mas também traz atrasos para a operação, porque os equipamentos muitas vezes precisam de ficar aguardando a topografia para ela poder refazer uma marcação ou fazer a marcação para a próxima etapa do trabalho. Então, isso acaba trazendo atrasos e colocando o pessoal em risco. Então, a primeira motivação foi essa, tirar o pessoal de campo e fazer com que os equipamentos possam trabalhar de forma mais autônoma. E também a segunda motivação é essa, a topografia fala uma língua, a topografia tem uma tecnologia, a topografia tem um tipo de projeto e o pessoal de equipamentos tem outro tipo de projeto, um 3D e a topografia vai trabalhando com 2D, as marcações que a topografia faz, os levantamentos e os grades que a topografia marca não são atualizados nos equipamentos, então o que a operação como um todo poderia se beneficiar de os dois estarem falando as mesmas línguas, isso não acontece hoje na prática, porque muitas vezes não existe uma tecnologia, não existe uma filosofia de trabalho que vai integrar essas duas fases. Então, o que eu falei para vocês, eu queria mostrar como que a Leica então, ela se posiciona para poder trazer essas soluções de uma forma global, desde a fase ali de captura de realidade, ou seja, o levantamento em campo de como é que está a realidade hoje. Então, a Leica traz aí o Leica iBot, que é o nosso drone de precisão com RTK. Ele tem na verdade, ele tem um rover RTK instalado fisicamente nele. Então, ele pode trazer aí levantamentos com 1 centímetro de precisão, se você utiliza pontos de marcação. Então, você faz a digitalização dos seus ambientes, você pode fazer o acompanhamento, cálculo de volumes, fazer toda a parte de levantamento e de acompanhamento utilizando o drone. As estações robóticas é a nossa linha amarela, é especificamente para a parte de operação. Então, os softwares são voltados para facilitar o trabalho da topografia, trazer o projeto 3D, fazer a marcação de pontos e a checagem dos pontos só com uma tecla. Então, é uma forma rápida de levar a topografia a trabalhar com esse ambiente de superfícies e 3D. E a nossa parte de GPS também, que é o rover, que é o top de linha dessa linha Icon, é um rover que não tem calibração, ele tem uma IMU, não usa magnetômetro, então ele não precisa calibrar,
e não tem limite de inclinação. Ele pode fazer a inclinação pode fazer a medida e a marcação do ponto com qualquer inclinação, desde que, claro, esteja captando os sinais do GPS. Mas, de qualquer forma, isso facilita muito, aumenta em 20% a produtividade de um funcionário da topografia utilizando um rover como esse, além dele ser muito leve. Então, essa é a nossa solução para trabalhar na captura, ou seja, ele fazer o levantamento dos dados antes do processo começar. Entrando na parte de projeto, então a gente usa a plataforma do Connex, que é uma plataforma nas nuvens, gravada nos servidores da Leica, onde a gente disponibiliza todos os dados que foram feitos no levantamento por cada um dos equipamentos, seja do drone, seja na estação robótica, seja no GPS, tudo isso vai ser gravado na nuvem para poder ser integrado num ambiente só. As soluções também são utilizadas através de celulares ou do tablet, que faz parte da solução de topografia. Então, a ideia é que isso esteja disponível para poder ser acessado e controlado por todas as pessoas envolvidas no projeto. E a plataforma também, a integração com os softwares padrão de mercado. A gente não exige nenhuma customização ou alteração do formato do arquivo para poder trabalhar na nossa plataforma. O AutoCAD, o Civil 3D, eles gravam nos formatos DWG e DXF. Esse formato é o que vai ser importado para dentro da nossa plataforma. Então, não exige conversão nenhuma. E a gente ainda tem um plugin para ser instalado no Civil 3D para poder gerar o lente XML, que vai trazer já um formato, já trazendo todas as superfícies, todas as informações necessárias para poder fazer o trabalho. Então, carregou os dados do Civil 3D na nuvem, ele já está disponível para ser carregado nos equipamentos, na topografia, em todos os equipamentos que estiverem conectados. Na parte de construção, entra especificamente a parte do Machine Control, que é o foco da minha apresentação de hoje. A ideia é o quê? A ideia é ter o projeto 3D carregado dentro do computador de bordo dos equipamentos. Então, você elimina a necessidade de marcação, você elimina a necessidade da topografia. Então, os operadores vão trabalhar sendo guiados pelo computador de bordo. No caso dos equipamentos de nivelamento, como a motoniveladora e o trator de esteira, o nosso sistema ainda controla a lâmina. Então, colocando no modo automático, o nosso sistema vai garantir que a lâmina vai fazer os cortes e os aterros adequados de acordo com o projeto. Isso aumenta muito a produtividade do equipamento, faz com que o trabalho do operador seja muito mais efetivo, eficiente e trazendo uma série de economias que nós vamos depois abordar um pouco mais sobre isso. E, claro, a Leica tem um suporte qualificado para poder estar o tempo todo em contato e acessando remotamente os equipamentos. Então, a gente tem capacidade de acessar o tablet da topografia, temos capacidade de acessar o computador de bordo dos equipamentos, para poder fazer as calibrações, as configurações necessárias, ou para poder tirar dúvida, fazer um treinamento. Então, nosso suporte é um suporte remoto e que pode atuar efetivamente durante a operação. E o sistema é totalmente plug and play. Essa nossa filosofia de trabalho com Machine Control é da seguinte forma. Você tem todos os equipamentos com sensores instalados e você vai utilizar o display, o painel de controle, naquele equipamento que está efetivamente trabalhando. Então, por exemplo, você está com uma motoniveladora, ela fez o trabalho dela, ela não vai precisar mais usar o sistema, você pode tirar o display, coloca esse display no rolo compactador, por exemplo, ele já reconhece que ele é um rolo compactador, já pega as calibrações que vão estar gravadas na dock station, que está instalado fisicamente no computador, e já muda a interface para que a interface seja a interface do rolo. Então, a ideia é de ser o mais prático possível e garantir que o seu investimento seja feito efetivamente na hora que você precisa. Então, você não precisa ter o painel de controle e as antenas de GPS em todos os equipamentos instalados. Então, tem umas partes que são fixas, que são os sensores e os cabeamentos, mas essas partes móveis você pode tirar e colocar nos outros equipamentos rapidamente. Então, você garante que os equipamentos vão para manutenção, você já pode colocar no equipamento reserva, um equipamento vai sair de operação, você tira aquele display e coloca no outro. Então, a mesma solução de hardware e software serve para toda a gama de produtos do Machine Control. E aqui na parte de manutenção, ou seja, manter realmente, você vai ter a nossa parte de laser scanners, que pode ser utilizado também lá na parte de captura. Então, gerou a nuvem de pontos. Isso pode ser tratado no nosso software Infinity, depois leva para o Civil 3D, para outros programas que vão trabalhar com os dados de nuvem, e isso pode ser carregado também em todos os equipamentos.
A parte de radares, GPRs, que é para poder identificar as instalações abaixo do solo, né? Então, com isso, você pode também fazer, por exemplo, áreas de seções onde não pode haver escavação. Então, você fez o levantamento com o GPR, ele identificou lá onde tem passando energia elétrica, passando tubulações, você vai gerar um arquivo com aquelas áreas de seções e carregar na escavadeira para ela saber que ali ela não pode escavar. E a parte de configurações sem esforços, os softwares são muito simples, os softwares são todos integrados, os softwares são as mesmas plataformas para poder trabalhar os dados que vêm de qualquer origem, então a ideia é facilitar ao máximo o trabalho, tanto no escritório quanto em campo. Então, efetivamente, entrando aqui na parte de controle de máquinas, o fluxo de trabalho é super simples. Você faz o levantamento lá inicial, que pode ser feito com drone, pela topografia ou laser scanners, carrega isso no escritório, lá nos nossos softwares, o Icon Office, o Leica Infinity, para poder fazer os tratamentos. Uns são especializados, né, em tratamento de nuvens, outros são especializados em pontos georreferenciados. Carregou tudo isso no Connex, que é a nossa plataforma web. É um portal, você não precisa de instalar nada nos softwares, é um portal que vocês têm o login e senha, vão acessar os dados todos que foram carregados por aqueles equipamentos, está tudo gravado nas nuvens, e aquilo lá vai ser efetivamente carregado. Tem laser? Mas aqui eu não vou conseguir apontar. Efetivamente carregado nos equipamentos, na parte de topografia. Então, todas essas superfícies que foram geradas lá pelos softwares no escritório vão ser carregadas nos equipamentos. E aí, à medida que vai fazendo o trabalho, essa atualização vai ser feita também nas nuvens. Então, você consegue ter um acompanhamento em tempo real de como é que estão as operações dos seus equipamentos. Eu voltei aqui, né? Então, qual que é o futuro? O que a gente percebe como futuro? E tudo isso baseado nessa nossa plataforma Connex, que é a nossa plataforma de nuvens. Primeiro, a gente poder fazer um controle dos caminhões. A gente tem um software que é instalado no celular, onde ele é simples, a ideia é só fazer contagem de viagens, realmente. Então, ele define georreferenciado quais são as origens, quais são os destinos, e aí, pela média do tamanho da caçamba, você sabe efetivamente, mais ou menos quanto que você fez de movimentação. O objetivo aqui é justamente fazer essas contagens e o acompanhamento do trabalho dos caminhões. Então, a gente tem essa solução inicial. Para a parte de topografia, os softwares são específicos para a área de topografia, softwares que já vêm com aplicativos específicos para trabalhar com cálculos de volume, cálculos de superfícies, criação de linhas, marcação de pontos sequenciais. Então, os softwares são muito simples de utilizar. E aí toda a parte de machine control, de controle de máquinas, todas dentro da mesma plataforma. Então, o que a gente enxerga como um futuro onde se queira ter toda essa integração e esse ambiente de acompanhamento e de softwares trabalhando com superfícies em 3D, toda ela em todos os equipamentos, tanto nos caminhões, quanto o pessoal de campo, quanto o pessoal de machine control dos equipamentos. Então, tanto faz se você fez o levantamento com o GPS, ou se você fez o levantamento gerando nuvem de pontos com laser, ou através do drone, tudo isso vai para a interface do Connex, vai para a interface 3D, onde você vai poder acompanhar. Aqueles pontinhos verdinhos ali são justamente os pontos que foram levantados ou pelo equipamento ou pela topografia. O próprio equipamento, a ponta da lâmina dele, a ponta lá da ferramenta funciona como um rover. Então, se a escavadeira chega lá e encosta ela no solo e coleta aquele ponto, é como se ele tivesse coletado um ponto com o GPS. Então, e ele pode fazer a coleta de pontos de forma automática também. Enquanto o trator, por exemplo, vai fazer o nivelamento final para poder entregar uma camada de um alteamento de barragem ou de um alteamento de disposição de rejeitos a seco, aquela última camada ele faz gerando pontos. Então, ele vai gerar 3 pontos simultaneamente, um em cada ponta da lâmina e uma no meio. Então, ele vai estar gerando 3 pontos e aí vai gerar a superfície para poder atualizar lá no software 3D. Então, a ideia é qualquer um dos equipamentos que você fizer o levantamento, você vai ter esses dados lá no Connex. Aqui uma nuvem que foi levantada por um drone, a gente faz o tratamento dela dentro do Infinity e carrega ela em cima do Connex para poder ter uma superfície atualizada. Você comparando o que o drone levantou com o que foi movimentado pelos equipamentos, você sabe o cálculo do volume do que foi movimentado naquele momento, em tempo real. Então, a ideia é essa, faz o tratamento todo lá no escritório, gera todas as configurações e as parametrizações para o projeto, distribui para todos os equipamentos, e aí todo mundo efetivamente trabalha falando a mesma língua, tanto a topografia quanto o controle de máquinas, o projeto é o mesmo, os pontos levantados vão ser mostrados nos 2 equipamentos.
aqui um pouquinho mais daquela superfície. Então, você vai tendo, ao longo do tempo, todos esses pontos sendo gerados pelo equipamento ou pela própria topografia, e aí você pode ir acompanhando em tempo real como que está a operação e o que está efetivamente sendo feito. Essa interface aqui é o que vai mostrar, ao longo do tempo, você vai saber quanto que foi a produtividade em cada um daqueles dias. Então, você pode ir para frente e para trás no tempo, você vai saber quanto foi feito de corte, quanto foi feito de aterro, quanto que ainda falta movimentar para poder chegar na superfície do projeto, e vai te mostrar se vai precisar de mais terra ou se vai sobrar terra naquela operação. Então, você já consegue ter uma ideia, comparando as duas superfícies, de quanto que você vai movimentar de terra efetivamente. Então, ali o verdinho, o azul e o vermelho é quanto tem que cortar e quanto tem que aterrar para poder chegar na superfície do projeto. Então, aí você vai acompanhando. Aqueles pontinhos que estão sendo levantados ali são os pontos feitos pela própria escavadeira. Ela vai fazendo a movimentação, vai retirando o material e vai marcando os pontos. Então, você vai tendo, ao longo do tempo, a evolução do projeto. Então, você vai sabendo exatamente quanto que você já fez de movimentação, quanto o verde significa que já está na cota do projeto, o vermelho tem que retirar e o azul tem que aterrar. Então, a ideia é justamente essa, trazer para o escritório a realidade do que está acontecendo em campo e tirar as pessoas que operam fora dos equipamentos, retirar elas de campo, para que possa aumentar também a segurança da operação como um todo. Então, a ideia é justamente todo mundo falar a mesma língua, todo mundo feliz. Uma vez que atualizou na topografia, vai atualizar dentro do equipamento também, todo mundo utilizando a mesma plataforma, inclusive o escritório sendo atualizado também das informações que estão sendo levantadas pela topografia. Então, falando especificamente agora sobre o motivo da nossa palestra, que é a redução de custos, a primeira redução que a gente tem é de pelo menos 75% de redução do tempo de topografia. A gente fala 75% porque tem alguns casos que ainda precisa que a topografia vá lá para ou verificar ou fazer algum acompanhamento, mas, de uma forma geral, se você elimina a necessidade de marcações. Então, redução aí pelo menos de 75%. Então, isso é redução de custo, porque você está reduzindo pessoal. Você pode não reduzir pessoal, mas você vai realocar eles para poder trabalhar, fazer outros tipos de levantamento que não exigem, por exemplo, que eles estejam sendo expostos ao risco, e aumenta a segurança da operação também. E quando a gente fala efetivamente de movimentação de terra, esses números são números que realmente acontecem, é uma média do que tem acontecido dos nossos clientes, são números realmente representativos, aí casa de 2 dígitos, né, de 25% a chegar a 50% de redução. Então, quando a gente fala de redução de custos, a gente está falando aí de redução do uso de mão de obra. Por quê? Porque o operador vai passar a trabalhar correto na primeira vez. Não tem aquela questão de que ele faz, a topografia vai lá e fala, não está correto, tem que passar aqui de novo. Então, o operador sabe o que precisa ser feito e ele vai fazer certo na primeira vez. Então, você elimina o retrabalho. Eliminando o retrabalho, você diminui o tempo de mão de obra, você vai reduzir as horas do equipamento e vai reduzir o consumo de combustíveis. Então, quando a gente fala aí de consumo de combustíveis e mão de obra, que são as duas das maiores contas de custos da operação da mineração, a gente reduz isso aí na casa de 35% a 40%. Então, o projeto, muitas vezes, o investimento se paga em 6 meses a 1 ano por causa dessas economias que a gente traz para o projeto. E a redução de horas de projeto, por quê? Porque o projeto vai ser carregado e vai ser acompanhado em tempo real. Precisou de fazer alguma alteração no projeto, faz no escritório e carrega de novo nos equipamentos. Qual que é a exigência para isso? Que tem internet onde os equipamentos estão. Seja internet Wi-Fi, seja internet 3G. Precisa de ter internet. Ah, não tem internet, são áreas remotas, como que a gente faz? Pendrive. Estou vendo que tem ali embaixo, na parte inferior direita do painel de controle, tem uma porta USB. Você pode usar essa porta USB para carregar os projetos e para poder pegar os pontos de as-built que foram gerados pelo equipamento. Leva para o escritório, plugou lá, ele carrega para o Connex. Já vai estar atualizado. Então, esse ajusta a frequência que vai ser necessário para poder fazer essa atualização. Então, aí, quando a gente fala especificamente sobre projetos, auxiliar a construção dentro do prazo, dentro da especificação e dentro do orçamento, que é tudo que um gerente de projeto gosta que aconteça no projeto dele. Então, a gente tem como auxiliar atuando nesses 3 pilares aí de uma gestão de projeto. E o grande diferencial da Leica é justamente a fase de implantação, porque a gente trabalha quase que como uma consultoria, porque muitas vezes a gente tem que implantar o conceito,
na operação. Muitas vezes o projeto trabalha em 3D, mas a operação trabalha em 2D. Então, a gente tem que levar esse conceito de trabalhar com superfícies, de trabalhar com o projeto 3D, e dos operadores passarem a trabalhar sem ficar dependendo de marcações da topografia. Então, o trabalho nosso é muito mais do que vender e muito mais do que chegar lá só e simplesmente treinar, é rever o processo, é trabalhar junto com a área, desde a área de projeto, a área de manutenção, a área de operação e a própria área de treinamento, porque a gente tem que capacitar algumas pessoas lá para que eles possam replicar o treinamento internamente. A ideia do nosso treinamento é que a operação fique independente da Leica. Então, se a gente precisar de fazer uma conexão remota, nós vamos estar ali disponíveis para isso, mas a ideia é que não precise, porque tudo é feito no painel de controle do equipamento de forma muito simples. Então, se precisar de recalibrar um sensor, porque ter que trocar a ponta da lâmina lá da moto-niveladora ou do trator de esteira, a própria operação da mina, a própria manutenção pode fazer isso, porque é muito simples e é feito dentro do próprio painel de controle. E o suporte, claro, o suporte é 24/7, então ele pode ser acessado por telefone, de acordo com os contratos acordados, e a gente tem a possibilidade de fazer também o suporte remoto, que é muito útil nesse tipo de solução. Era isso que eu queria falar para vocês. Estou à disposição, está aí meu telefone, está o meu e-mail, pode ficar à vontade para poder entrar em contato, caso vocês queiram um pouquinho mais de informação sobre uma dessas áreas especificamente. Obrigado, Henrique Werneck. Henrique, eu recebi uma pergunta aqui pela nossa rede social, mas eu acho que você já respondeu. O Diego Monteiro estava preocupado com a transmissão, se usa internet móvel e se tiver interrupção dessa rede, como é que faz, né? Mas aí eu vi você respondendo, mas... O que é interessante da nossa solução é que ela é independente. A gente fala de standalone. Ela não precisa de servidor, não precisa de rede, não precisa de conexão com Wi-Fi. Ela funciona tranquilamente sem nenhuma dessas conexões. Você carregou o projeto lá dentro, o operador pode trabalhar. Se você carregar o projeto para ele trabalhar durante uma semana, ele vai trabalhar durante uma semana sem precisar de parar. Aí precisou de carregar de novo, pega o pendrive, os dados que ele gerou, você vai levar para o escritório para poder carregar. Então, está tudo gravado na memória do computador de bordo, a memória dele é bem grande, os dados não são tão grandes assim. Então, ele trabalha de forma totalmente independente. Okay. Legal. Alguma pergunta aí da plateia? Tem uma pergunta lá? Pois não. Bom, primeiramente, parabéns aí pela palestra. Eu só queria saber qual que é a diferença de precisão entre o seu sistema e uma topografia convencional. Não, a gente usa a mesma filosofia da topografia, que é as correções RTK, se a gente for usar o GPS, né? Porque no Machine Control a gente poderia utilizar também a estação robótica. A estação robótica vai te dar a precisão aí de 0,5 centímetro. Então, é mais utilizado em rodovias, né, para a parte de topografia, a parte de moto-niveladora para rodovias. Agora, na mineração, a gente usando o GPS, a gente consegue 1,5 centímetro, 2 centímetros, e na cota, até no máximo 3 centímetros. Perfeito, obrigado. Ok. Pois não. Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Meu nome é Antônio Ramos, área de operação de mina. Já foi feito algum teste com relação a noturno? Noturno tem o mesmo desempenho que diurno? Poderia ser feito esse levantamento aí, tanto de corte como de aterro também? Tem a mesma efetividade? Sim, sim. O que impacta no trabalho é a cobertura de GPS. Então, tendo satélites para poder ter a precisão, você pode trabalhar 24 horas. Nós temos as operações nossas que são em operação 24/7, não tem muito problema em relação a estar de dia ou estar à noite, não. Claro que a gente sabe que em determinados períodos do dia a disponibilidade de satélites é maior, mas a gente trabalha muito bem com os satélites disponíveis no período noturno. Então, 7, 8 satélites já é suficiente para poder dar alta precisão. Normalmente, a gente trabalha durante o dia com 12, 14 satélites, mas 6, 7, 8 já é possível trabalhar bem com a precisão. E a gente ainda tem a possibilidade de, caso não tenha a cobertura de satélite lá está comprometida, a gente tem a possibilidade de fazer a conexão via N-Trip, que é receber as correções RTK pela internet. Então,
Então, se você tiver Wi-Fi na rede e tiver acesso à internet, você pode receber as correções RTK pela internet também. Então, isso também abre um pouco mais o leque de possibilidades para poder não perder a precisão de forma alguma, entendeu? Obrigado.